Boa tarde, queridos alunos do Juniores Tarde, da EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Essa daqui é a turma dos Juniores e estamos no domingo, dia 4 de outubro, então começamos mais um mês e com a graça do Nosso Senhor estamos aí já num quadro de uma maior flexibilização, então isso está dando conforto, alento para todos nós. Então vamos orar, se vocês puderem abaixar suas cabeças, fecharem seus olhos, para a gente poder agradecer ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós vimos agradecer por essa oportunidade de comunhão, nós agradecemos por nossas famílias e pela família da igreja como um todo, estarmos todos bem, com saúde, que o Senhor tem nos protegido. Muito obrigado, a gente agradece por cada membro da nossa família, a gente agradece por essa igreja que provê o teu pão, que é a palavra, e a gente pede ao Senhor que ilumine aí os próximos minutos, para que os nossos corações possam ser solo fértil para receber a tua palavra e no seu bom tempo, meu Deus, que nós possamos dar os frutos que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos no nome sagrado do teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, meus queridos, hoje nós temos bastante coisa, temos uma leitura interessante, importante e razoavelmente extensa, então vamos dar início. Bom, o texto base hoje, ele é de Atos 15, 6 a 11. Então, enquanto vocês vão abrindo suas Bíblias e procurando o texto, né, o Atos, para quem sabe, é o primeiro livro logo depois do quarto Evangelho de João, né, então temos todos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e temos o livro de Atos, então se vocês puderem aí se organizando e tal. Esse é o texto base, ele tem um subtítulo que se chama A Reunião dos Apóstolos e Presbíteros em Jerusalém, que é conhecido também como Concílio de Jerusalém. Mas o grande tema da aula de hoje é a igreja unida naquilo que é essencial, ou seja, naquilo que é importante, aquilo que está no centro da importância das coisas, né? E o que a gente vai ver? A coisa mais importante, o que é graça? A gente vai ver que a salvação em Cristo une tanto os judeus quanto os gentios. A gente vai ver que por meio da graça revelada na obra de Cristo, esses dois povos, aparentemente água e óleo, se unem. Existiu um problema, essa é a grande leitura, que surgiu e ele foi resolvido pela igreja como um todo, sendo conduzida pelo Espírito Santo e compreendendo o modelo de igreja que a gente entende, né? E que o argumento usado por Pedro era fundamentado em Deus, e a gente vai fazer a leitura. Bom, vamos começar só fazendo, né, para a gente poder introduzir e aguçar, né, aí o nosso intelecto espiritual, a questão da graça, né? Então, de um lado, vocês estão vendo aí na tela medalhas, né? E via de regra, para aqueles de vocês que praticam esporte, ou de repente às vezes a gente recebe uma medalha de honra ao mérito, para quem faz música, né? Geralmente tem um concerto ou uma apresentação musical, ao final, às vezes, aos participantes é dado uma medalha de honra ao mérito. E via de regra, esporte, música ou qualquer outra coisa nesse sentido, e obviamente a escola, sem dúvida nenhuma, é uma delas, a gente faz um link muito forte, né, uma conexão muito forte entre performance, esforço, e o resultado daquilo que a gente obteve, né? Então a gente ganha aquela medalha de reconhecimento pelo esforço dado e obviamente, né, tem alguns outros fatores que propiciam ganhar medalha de ouro, prata, tal, mas sempre nesse sentido. Enquanto que por outro lado tem o presente. Então imagina quando está chegando a época, não sei, do seu aniversário, ou de repente alguma outra oportunidade, semana que vem aí a gente tem o Dia das Crianças, né? Afinal todos nós ainda somos criança. E de repente você fala assim, puxa, mas assim, na véspera dessa data importante, eu pisei na bola, eu contei uma mentirinha, ou eu me irritei com os meus pais, ou eu fui lá e briguei com o meu irmão, com a minha irmã.
E aí a gente fica naquela ansiedade, puxa, mas será que os meus pais acham que eu mereço? Porque no final eu não me comportei do jeito que eu estava, aquele peso, o espírito, né? Trazendo aquela condenação de que a gente pecou, que a gente não fez aquilo que agrada a Deus. E no entanto, de repente chega aquela data e a gente recebe aquele presente, né? Então, para a gente refletir, como é que vocês acham que Deus interage conosco? Como é que é o comportamento dele, o relacionamento dele em relação a gente? Será que é conforme a gente se esforça mais e faz tudo certinho e a gente se alimenta bem e treina bem, se esforça bem e se dedica bem como um grande atleta, nível competitivo, e aí ele nos dá uma medalha? Ou será que apesar de tudo aquilo que a gente fez de errado e continua fazendo de errado, lembra que a palavra de Deus fala para a gente ser perfeito, que obviamente nenhum de nós é, já para deixar bem claro, mas a gente não poderia pecar em 3 sentidos. A gente não pode pecar em palavras, então a gente não pode falar nada que seja pecado, né, de uma forma ou de outra. A gente não pode, por outro lado, pecar em ações, então a gente fazer alguma coisa ruim, pecaminosa. Mas terceiro, que é complicadíssimo, que a gente não pode pecar nem em pensamento, né? Então imagina que perante um Deus que é absolutamente puro e totalmente sem pecado, obviamente, que esse Deus, ele olha pra gente, vê tudo que a gente faz, vê tudo que a gente fala, ele sabe tudo que a gente pensa e apesar disso, ele dá um presente pra gente sem a gente merecer. Bom, vamos refletir a respeito disso. Mas indo para o nosso texto, eu estou projetando na tela aí para vocês os versículos de 6 a 11, mas se vocês puderem ir, vocês devem estar já com a Bíblia aberta no capítulo 15, a gente vai estar começando desde o primeiro versículo e a gente vai ler quase o capítulo inteiro, vamos parar no versículo 31, ok? Então vamos começar. E o começo é a controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Então, aí é onde começa, digamos, o ponto, o fio da meada. Então, vamos lá. 15:1, ok? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, vamos lá. Alguns indivíduos. Seguindo, versículo 2. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda, lembra que a gente estudou há 2 semanas atrás, contendas, facções, quer dizer, são aquelas discussões, desentendimentos entre as pessoas do corpo de Cristo, da igreja. Então aqui contenda, né? Houve uma discussão. E não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Okay. Aí vem a questão do Concílio de Jerusalém, que é, digamos, o centro do que a gente está tentando explicar, que a gente vai chegar na graça ainda. Então, se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Então isso é uma coisa muito importante e por isso que no slide anterior a gente falou sobre a questão do modelo da igreja, né? Quer dizer, hoje nós temos um conselho na nossa igreja presbiteriana de Pinheiros, o nosso querido líder, pastor Arival, ele faz parte, digamos, né, ele participa dessas reuniões e os nossos presbíteros, eles compõem esse conselho. Quer dizer, vocês veem que existe um paralelo e o quanto a palavra de Deus é viva e atual. Quer dizer, hoje a igreja, ela atua da mesma forma. Quer dizer, houve uma questão, né, um tema a ser discutido e eles se reuniram, né, eles quem? Os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que,
desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Então ele está falando do Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre os judeus, mas ele está falando aqui, Deus concedeu, conforme a graça dele, também aos gentios. E não estabeleceu, aí versículo 9, importantíssimo, e não estabeleceu distinção alguma entre nós judeus, porque Pedro ele é judeu, e eles, gentios, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo, um peso, um fardo, que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós. Então, assim, o que ele quer dizer nossos pais? Né? Aqui ele realmente não está falando do pai e da mãe uma geração, mas ele está falando dos ancestrais. Quer dizer, ele falou, puxa, os judeus dentro da lei mosaica, eles tinham, se eu não me engano, era 613, mas eram mais de 600 mandamentos, leis. Então tem os 10 mandamentos, as tábuas, mas depois disso foram se acumulando mais. Você tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso. Quando for fazer isso é desse jeito. Quando não for fazer aquilo é daquele jeito, por tanto tempo. Quer dizer, era um conjunto, imagina mais de 600 pontos a serem observados. E isso, obviamente, vai muito tempo antes, né? Então, Pedro está falando aqui, quando ele fala dos nossos pais, ele está falando os ancestrais judeus penaram muito, eles tentaram de muitas formas aderir e eles não puderam suportar o peso do cumprimento da lei. Eles não conseguiram. Bom, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles os foram. Então o que ele está falando é o seguinte, os nossos ancestrais não conseguiram, nós não estávamos conseguindo, até que Jesus veio, ele morreu, ele sofreu, foi crucificado, morreu, ele ressuscitou no terceiro dia e toda essa ação na cruz e na morte de Jesus, essa ação é a graça de Deus para todos eles e também, de acordo com o versículo 11, para aqueles que creem, e falando dos gentios, ou seja, os não-judeus. Continuando, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-se de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, Tiago, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações, visto sabermos que alguns que saíram de entre nós
sem nenhuma autorização, uma coisa importante, quer dizer, você vê a igreja primitiva, aquela igreja logo do começo, ela era uma igreja que estava muito unida, e unida nas coisas principais. Então aqui eles estão falando o seguinte, alguns irmãos saíram falando coisas sem autorização. Vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, quer dizer, complicando, deixando pesado, cheio de conflitos, de complexidades, de dúvidas. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo além destas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde! Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. A epístola, se vocês se lembram, é a carta. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. O capítulo continua, vai até o versículo 41, mas parando aqui no 31, vocês leem que as pessoas, quando receberam a carta escrita falando que aquela discussão a respeito se tem que circuncidar ou não os gentios para que eles possam estar sobre a salvação de Jesus, tinha sido elucidada. Quer dizer, reuniram-se apóstolos e presbíteros, isso foi o Concílio de Jerusalém, a gente vê de 6 a 11. Passado isso, uma carta é escrita clarificando o ponto se um gentil, ou seja, um não-judeu, precisa adotar a prática da circuncisão para que ele possa ser salvo. E eles estão falando, não, judeu é judeu e ele segue a cultura, a tradição, a criança, menino, quando é nascido, é circuncidado, porque isso faz parte da tradição judaica. E a salvação de Jesus está disponível aos judeus, seguramente. Porém, aqueles que não são judeus, mas que creem em Jesus, também estão salvos, pela graça de Deus. E eles não precisam aderir a práticas judaicas para que essa salvação aconteça. Então, a questão do esforço, quer dizer, será que eu preciso realizar alguma tarefa? Nesse caso, neste contexto, era a questão da circuncisão para que eu possa ter acesso? Não. Basta ao crente crer. Era basicamente isso que eles estavam falando. Basta ao gentil, que é um não-judeu, crer em Jesus e no trabalho que Jesus executou na cruz e na sua morte, para que ele seja salvo. E essa é uma graça imerecida de Deus, não é nada que ele tenha que fazer. Porque senão o jugo, o fardo, o peso da lei sobrecai de novo sobre nós. Quer dizer, é a performance da gente estar cumprindo uma lista de tarefas de forma a que a gente seja salvo ou permaneça salvo. Ok, então vamos dar uma recapitulada e ver o que a gente consegue entender. Então aqui a gente vê todos eles discutindo e tentando chegar a uma conclusão. Então o que acontece? Paulo, Barnabé, Pedro, cristãos judeus e gentios, apóstolos e discípulos estavam em Antioquia, tanto em Antioquia quanto em Jerusalém, e a discussão, essa controvérsia, aconteceu durante a primeira viagem missionária de Paulo. O tema em questão era uma exigência por parte dos cristãos judeus de que os cristãos gentios precisavam ser circuncidados e cumprir toda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé desaprovaram e aí inicia-se a discussão. Paulo e Barnabé levam a questão para a igreja em Jerusalém, na presença dos apóstolos, discípulos e presbíteros. E no meio desse pessoal que recepcionou a Paulo e Barnabé estava Pedro. E Pedro, como líder, assume a palavra, e aí a gente vê aqui que isso daqui
está bem claro no versículo 7, só voltando aí, né? Então o quarto parágrafo do slide que fala Pedro como líder em Jerusalém assume a palavra, fala assim, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse. Então Pedro assume a palavra, relembra o episódio de Cesareia e afirma não haver distinção para Deus entre judeus e gentios. A salvação é pela graça, tanto para judeus como para gentios. A igreja resolve que não há necessidade, portanto, de circuncisão dos gentios e a carta é enviada, inclusive com os missionários, né? Nesse caso, o Silas, né? E Barnabé. Bom, seguindo. Então, no final das contas, o que é graça? Né? A gente está falando sobre isso e a gente falou, bom, tem um contexto, né? O contexto teve uma discussão, precisa circuncidar, não precisa, mas se aplica só aos judeus, não se aplica aos gentios também. Então ficou essa confusão. Nós vimos entre 6 a 11 a questão do o que é conhecido como Concílio de Jerusalém. E o que a gente percebe? Que nós não recebemos nada, essa graça é uma coisa que nós não recebemos por merecimento, ou porque nós nos esforçamos, ou porque fizemos por merecer. Nós não podemos nos orgulhar da salvação e dizer que merecíamos porque fomos bonzinhos. Essa é toda a questão da graça. A graça é o amor gratuito de Deus, o favor imerecido da parte dele. Quer dizer, não é absolutamente nada que a gente tenha dito, que a gente tenha feito. Certo? A graça é imerecida. Bom, e por que Deus faz isso? Quais são os seus motivos? Porque Deus, ele é o criador de tudo, Deus é amor, e acima de tudo, quando a gente pega o livro sagrado, que é a Bíblia, se a gente dá uma olhada, a gente vê que logo lá no começo, né, e aqui eu vou fazer um corte muito rápido, mas pegando aqui, esse comecinho aqui, essa parte fininha, é a parte do começo de Gênesis até o capítulo 3, onde a gente tem a queda. E todo o resto é o resto do livro de Gênesis, mais todo o resto do Antigo Testamento. Então a gente tem primeiro Reis, segundo Reis, a gente tem grandes profetas, pequenos profetas, Daniel, Ezequiel, Isaías, enfim, todo mundo. E o Novo Testamento até o livro de Apocalipse de João. Quando a gente pega tudo isso, a gente precisa entender que logo aqui na queda, Deus, por causa do seu amor, já criou um plano de redenção, de salvação para a gente. Esse plano perfeito, maravilhoso, que nós encontramos só na cruz de Jesus Cristo. Então, olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, desde lá do começo, né? Então, assim, quais foram os seus motivos? Os seus motivos foram resgatar a sua criação por causa do seu amor. E esse plano já existia desde lá de trás, certo? A graça não é de graça. Quer dizer, a graça de Deus que a gente encontra, né, a salvação que a gente encontra na cruz de Jesus Cristo é a graça de Deus, é uma coisa imerecida. Pela nossa natureza é pecaminosa. Então a gente não merece ser salvo. Não existe absolutamente nada que a gente possa fazer, mesmo que a gente viva 130 anos, que a gente faria por merecer. Sabe quando a gente fala, ele fez por merecer? E esquece, a gente pode passar todo dia, 24 horas por dia tentando ou dormindo, né? Que a gente fala, bom, dormindo a gente não está pecando. Que mesmo assim a gente não mereceria essa graça maravilhosa. Mas o fato de Deus dar para a gente e para nós ser de graça não significa que a graça como um todo é de graça. Por isso que é um presente, né? A gente falou lá naquele segundo slide, vamos refletir. Para aquele que está recebendo o presente é de graça, mas não para quem deu. Para quem deu teve um custo, certo? E é a mesma coisa. Jesus foi quem pagou o preço por nós, na cruz com a sua morte. E qual a atitude que a gente deve ter então? Quer dizer, se não tem nada que a gente possa fazer, como a gente tem que se portar diante de Deus em relação à graça? Essa graça dele e que é refletida de uma maneira absolutamente maravilhosa na salvação e na cruz de Jesus Cristo. A gratidão. Então a gente tem que todos os dias agradecer a Deus por Jesus, a gente precisa agradecer a Deus pela cruz e a gente precisa agradecer a Deus pela salvação e por Ele estar dando pra gente de graça. Amém? Bom, seguindo,
Então, o que a gente aprendeu na aula de hoje? O último slide, a gente viu o que é a graça e que ela não é de graça. Que um problema surgiu, que foi a discussão a respeito da circuncisão dos gentios, para poderem ter acesso à salvação, e ele foi resolvido pela igreja, sendo esta igreja, obviamente, conduzida pelo Espírito Santo, compreendendo o que é hoje o nosso modelo, né? Quer dizer, aqui quando a gente fala que a igreja foi conduzida, foi a questão de que entre 6 a 11 a gente vê que teve o concílio de Jerusalém. A salvação em Cristo uniu judeus e gentios por meio da graça revelada na obra de Cristo. Então, assim, quando a gente entende a salvação, quem não é judeu não precisa se circuncidar. Mesmo assim, a gente tem acesso a exatamente a mesma salvação. Perante Deus somos iguais. E o argumento usado por Pedro foi embasado na palavra de Deus. Amém? Bom, vamos ver agora o nosso versículo para memorização. Hoje a gente está entrando, né, dia 4 de outubro, domingo, a gente está entrando no novo mês e mudamos. Agora a gente tem um novo versículo, que é Filipenses 1:27, e a primeira parte do versículo, que fala: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Portanto, vamos repetir? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. E isso é muito importante porque a gente viu a leitura de Atos, né, e a questão do concílio, da graça, Pedro embasando ali o que tinha sido revelado pelo Espírito Santo, que realmente a salvação é pela graça e somente por ela, não é pelos trabalhos que a gente faz. Mas, por outro lado, o fato de sermos salvos, os nossos frutos e as nossas ações naquele processo de santificação, de transformação, ele permite que a gente demonstre, né? Então aqui a gente está falando viver acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Quer dizer, o Evangelho é a boa notícia da salvação, da crucificação de Jesus, da morte dele, da ressurreição. Esse Evangelho permite que a gente viva de modo digno e isso vai se refletir nas nossas ações, mas não são as nossas ações que nos salvam, é porque nós fomos salvos de uma forma imerecida pela graça de Deus que nós temos boas ações, que a gente vai tendo boas palavras, bons pensamentos ao longo da nossa vida. Bom, é isso, meus queridos. Eu agradeço a atenção de vocês. Vamos fazer uma breve oração e encerramos por aqui o culto desse domingo, dia 4 de outubro de 2020. Senhor Deus, nosso Pai, a gente agradece por esse tempo juntos, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos, Pai, pela Tua revelação e, acima de tudo, no dia de hoje, Pai, agradecemos por essa coisa mais importante, Pai, que é a Tua graça, Pai. É esse amor ilimitado que o Senhor tem por nós, o Senhor nunca desiste da gente, os teus eleitos, e a gente agradece, Pai, que na cruz de Jesus a gente acha salvação, conforto. Para nós é de graça e nós só podemos ser agradecidos. Mas para ti, Pai, custou ver o seu filho ser esmagado na cruz, Pai, absorvendo todo o pecado, passado, presente e futuro de todos nós, Pai, para que a gente possa estar reconciliado com o Senhor. Nós te agradecemos, Pai, muito, muito. É impossível te agradecer o suficiente, Pai. Mas nós te agradecemos, meu Deus. E que essa palavra, Pai, possa se perpetuar, ela possa realmente entrar nos nossos corações e a gente nunca nos esquecer dela. Muito obrigado, meu Deus, e que nós tenhamos um bom resto de domingo e uma boa semana em seguida. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Fiquem com Deus, vocês e as suas famílias. Deus abençoe e até a próxima aula.